O corpo divino. Neville Goddard. O assunto desta noite é o corpo divino. A Bíblia fala de dois corpos, um pertencente a esta era e outro pertencente àquela era. Fala do corpo desta era como carne e sangue, e fala do corpo daquela era como o corpo do Espírito. Blake fez a declaração de que o homem não tem corpo distinto de sua alma. Esse chamado corpo é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos, as principais entradas da alma nesta era. De A Casamento do Céu e do Inferno, de William Blake. Compartilharei com vocês esta noite minhas experiências dos dois corpos, e então vocês poderão tirar suas próprias conclusões. A metamorfose é o tema central da Bíblia, a transformação do homem em Deus. Bem, aqui estamos nós em vestimentas de carne e osso, vestimentas que crescem, aumentam, diminuem e desaparecem. Todos nós chegamos a esse ponto inevitável em que dizemos que eles estão mortos e eles viram cinzas, viraram pó. No entanto, sei por experiência própria que o homem não morre. Eu sei por experiência própria. Isto não é teoria. Não estou pedindo a ninguém no mundo que apoie isso. Só sei o que sei por experiência. Os sábios desta época dirão: não, isso é estúpido. Um morreu aqui recentemente, e no seu aniversário de 90 anos, com todas as honras que o homem pode lhe conferir, fizeram uma festa de aniversário para ele. Seu nome é Bertrand Russell. E uma amiga dele sentou-se ao lado dele na festa e disse: "E Bert, você sabe, sem dúvida você é o ateu mais famoso do mundo. E depois de hoje, aos 90, você sem dúvida é o ateu mais velho do mundo. Mas, Bert, suponha que você esteja errado. Suponha, e não pode estar muito longe de agora, que quando você partir deste mundo você deva encontrá-lo. O que você diria?" E com um brilho nos olhos, apontando o dedo para o céu, ele disse: "Bem, eu diria, Deus, você nos deu evidências insuficientes. Quase posso ouvi-lo dizer. Você nos deu evidências insuficientes, porque sendo uma mente brilhante, um matemático brilhante, um filósofo, além do fato de sua crença rígida de que não há sobrevivência, ele não poderia conceber nada fora do cérebro. Como um órgão físico, e sua atividade fez o homem, e sua desintegração foi o fim do homem. Mas tenho notícias para ele que o homem não deixa de existir quando os homens o chamam de morto. Sei por experiência própria com aqueles que foram além, muitos deles, a maioria deles, nem sequer sabem da transição, nem sequer reconhecem o facto de terem feito a transição. Então, deixe-me compartilhar com vocês uma experiência disso, um amigo meu muito próximo e muito querido. O nome dele é Jack Butler. Ele era meu secretário. Quando cheguei aqui, no 2º ou 3º ano, ele tinha cerca de 50 anos. Na verdade, teria estado no mês de dezembro seguinte, mas partiu no final de agosto. Mas no dia em que estava partindo para Nova York, recebi um telegrama dizendo que Jack havia sido encontrado no chão, que Jack teve um ataque cardíaco e estava morto. Então, voltei para Nova York e compareci ao seu funeral. Eu cuidei de todas as coisas para ele. A irmã dele queria um funeral católico, por isso oferecemos-lhe um funeral católico em Haverstraw, Nova York. Subi e cuidei de todos os assuntos e paguei o funeral. Minha cunhada, eu tenho 2, e essa minha cunhada sempre me dizia: "Sabe, eu gosto de você pessoalmente. Eu realmente quero, Neville. Gosto de você porque você é muito gentil com minha irmã, um bom marido e um bom pai. Mas não acredito em nenhuma palavra do que você ensina, você sabe, pois sou cristão no sentido ortodoxo da palavra." Ela foi um pilar, e ainda é um pilar, da Igreja Cristã em Summit, Nova Jersey. Mas ela disse: "Eu não acredito nessas coisas que você ensina." Está perfeitamente bem. Agora, Jack morreu em agosto, e ela sabia disso. No mês de janeiro do ano seguinte, digamos, quase 6 meses depois, estou completamente acordado, mas não estou neste corpo.
Este corpo está na cama e tenho plena consciência de onde ele está. Conheci minha cunhada em um mundo tão real quanto este, e ela me disse: ainda não acredito no que você ensina, você sabe. Eu disse: tudo bem, Al, mas olhe para Jack, e ela disse: o que Jack tem a ver com isso? Eu disse: você não sabe que Jack morreu? E ela me disse: e Jack morreu? Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Jack me perguntou: quem está morto? Eu disse: e Jack, você não está morto, mas morreu, você sabe. Oh, ele disse: você é estúpido. Eu não estou morto, mas morri. Al reconheceu o fato de ele ter morrido, pois ela sabia que eu voltei da Califórnia e paguei pelo funeral dele e cuidei de tudo. Eu disse a Jack: eu lhe dei um funeral católico bom e maravilhoso, Jack, em Avestral, onde você estava. E seu corpo foi colocado em uma cova. A esta altura, está tudo deteriorado naquele pedacinho de terra. Se ainda não o fez, logo se decomporá e virará pó. E aqui está você, solidamente real. Eu disse a Jack: venha aqui, Jack. Ele veio. Coloquei minha mão em sua coxa e apertei. Era solidamente real, pois era a coxa de Jack antes de morrer. Jack parecia ter cerca de 20 ou 22 anos de idade. Agora, aqui está um homem, com 50 anos quando morreu. Ele nunca usou óculos, nunca teve dentes postiços, perdeu alguns, naturalmente, alguns estavam faltando. Mas aqui está um homem que poderia olhar no espelho, ver o reflexo do seu rosto e não reconhecer o fato de que algo havia acontecido. Ele se foi por 6 meses e não sabia da transição. Ele não sabia nada sobre isso. Minha cunhada, Al, ela sabia que ele tinha ido embora e no dia seguinte Al não se lembrava da experiência. Mais de 99% das pessoas hoje se lembram dessas experiências, mas Al mudou a partir de então. Ela ficou com fome de aprender mais e mais de Deus. Ela diminuiu seu domínio, por assim dizer, sobre esse conceito ortodoxo, mas Jack não o fez. Ele não sabia. E Bertrand Russell, aos 97 anos quando morreu, usando óculos, usando dentes falsos, usando todos os aparelhos que um homem daquela idade precisa para funcionar aqui, olharia no espelho e veria um jovem Russell, um jovem Bert na casa dos 20 anos, e não reconhecer o fato de que ele havia partido desta vida. Veja, a sabedoria deste mundo é uma tolice aos olhos de Deus, e neste nosso mundo, nós nos consideramos muito sábios. Ele disse: visto que, na sabedoria de Deus, este mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, agradou a Deus, através da loucura que ensinamos, salvar aqueles que creem. Então, eu os encontro repetidas vezes e eles estão totalmente inconscientes. Você sabe por quê? Porque o mundo é assim mesmo, você parte deste mundo e é instantaneamente restaurado em um corpo que é novo, inexplicavelmente novo, em um mundo que é terrestre exatamente como este, em um ambiente mais adequado para o trabalho que ainda será feito em você por aquele que o iniciou. Seu pai começou esse trabalho em você. Ele está transformando você nele mesmo. Ele não completará a obra até que ele mesmo faça você. Então você é Deus Pai. Aquele que começou uma boa obra em vocês a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1 versículo 6. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Você está destinado a ser Jesus Cristo, mas até aquele dia ele se revelar em você como Deus Pai, você estará em um mundo como este, fazendo o que faz aqui. Pode ser um tipo de trabalho totalmente diferente, mas é um mundo terrestre. Você sofre lá como sofre aqui. Você passa por todas as experiências que tem aqui. E posso lhe dizer, você morre lá também. Você chega à idade em que morre lá e é restaurado à vida em um mundo como este, em corpos como estes, só que o corpo é quase novo, não um bebê ou criança novo, sempre por volta dos 20, 22, 23 anos de idade. Idade.
É mais ou menos nessa hora que você o pega. Agora, é um mistério. Como diabos isso funciona? Bem, deixe-me compartilhar outra experiência para ver como funciona. 15 anos atrás, em Beverly Hills, estou dormindo em minha cama e, ainda assim, tomei consciência e estou vendo uma cama que não deveria haver da posição que ocupo em minha cama. Aqui estou eu, olhando para o interior de um hotel bastante luxuoso e, ainda assim, na minha cama, ninguém no meu quarto conseguia ver nada além das quatro paredes e das coisas na parede, a cômoda, os pequenos objetos na cômoda. Nada pôde ser visto sobre o que estou descrevendo. Estou vendo o interior de um hotel maravilhoso. Estou procurando um conjunto maravilhoso de quartos. A consciência segue a visão, e entro naquele quarto, meu corpo está na cama, eu sei exatamente onde está. Minha esposa está dividindo a cama comigo, é uma cama de casal. Entrei naquele quarto e voltei para o meu corpo na cama. Eu fiz isso, talvez, uma dúzia de vezes. Então eu disse, agora vou me aventurar. Vou mergulhar e permanecer nesta sala e depois explorar. Quando tomei a decisão de permanecer, à medida que a consciência seguia a visão, e entrei naquele lugar, a sala fechou-se sobre mim. Aqui estou eu, num mundo tão real como este, num corpo tão real como este, e então o mundo fechou-se sobre mim e fiquei completamente excluído do corpo, mas não da consciência. Eu sei exatamente onde está um corpo. O mundo me chama por um nome chamado Neville. Ainda estou ciente de que sou Neville. Sei que há um corpo deitado naquela cama ao lado de uma mulher que leva o meu nome. Ela é a senhora Goddard. Eu sou Neville Goddard. E vou agora explorar. Vejo o quarto inteiro perto de mim, e o que parecia ser 30 por 10 da cama, torna-se apenas um terço de si mesmo. Agora é uma antessala, apenas um camarim. Não atravesso paredes, eu atuo lá assim como ajo aqui. Passei pela porta para o corredor. Comecei por este lindo corredor, com tapetes macios, e quando cheguei a outro corredor que cruzava este, estava todo iluminado, lindamente iluminado com lustres, perfeito. Duas senhoras estão andando pelo corredor e eu digo a elas, senhoras, isso é um sonho, porque eu sabia exatamente como tudo começou, e estou dizendo a elas, e isso é um sonho, e elas têm medo de mim. Como se eu estivesse totalmente louco. Eu ouço algo que parecia flutuar no céu. Não estava flutuando no céu, estava preso ao teto. Mas lembrei-me de algo semelhante que tinha visto na casa de um amigo e que tinha visto há menos de 6 meses, pelo que a memória me diz, porque sei onde está o meu corpo, que isto é apenas um sonho. Então comecei por aí e ouvi, e me pareceu muito sólido, muito real. Mas lembrando que encontrei algo semelhante na casa de um amigo nas colinas de Hollywood, eu disse, e veja, isso é um sonho. Pensei naquele momento que isso seria simplesmente uma teia de aranha, apenas uma sombra do que eu tinha lembrado. Não era nenhuma sombra, foi sólido assim, tocando no pódio. Minha mão não conseguiu passar por isso, era sólido. Eu sou sólido comigo mesmo, e as senhoras que estão descendo, elas são tão sólidas quanto você. Eles seguiram o que chamo de arquivo pato. Um ficou na frente do outro, e eles chegaram o mais perto que puderam daquela parede, porque tinham medo de mim, e apressaram o passo e seguiram em direção ao final do corredor. E então, antes de desaparecerem, eles olharam para trás para ver se aquela coisa ainda estava no corredor conversando com eles. Então eu percebi, agora não há caminho de volta para o meu corpo. Não posso voltar para o quarto e voltar do quarto. Estou excluído, estou completamente excluído deste mundo e estou num mundo tão real quanto este. Esse mundo era tão solidamente real quanto este mundo, mas aqui estou, excluído, com assuntos inacabados. Meu negócio é que tenho uma esposa. Eu não a sustentei adequadamente. Tenho uma filha sem instrução. Ela ainda não concluiu o ensino médio. Ela é qualificada, eu sei, e deseja ir para a faculdade,
e eu não fiz provisões para a faculdade dela, e tenho assuntos pendentes naquela parte do mundo que esta parece ser apenas uma parte dele. Se eu não retornar àquele corpo e reanimá-lo, eles encontrarão o corpo e o chamarão de cadáver, e darão alguma razão para o cadáver. Dirão que é insuficiência cardíaca. Eles encontrarão alguma maneira de explicar isso. Eles têm que, antes de tudo, operar isso, pois eu tinha uma pequena apólice de seguro. Então, costuma-se abri-lo para ver por que morreu. Eu sabia que isso seria simplesmente o fim daquele corpo, a menos que eu voltasse. Fechei os olhos, segurei por alguns segundos. Quando abri os olhos, ainda estava parado no corredor. Fechei os olhos novamente e não consegui ver nada, assim como não consigo ver nada agora com os olhos fechados. Abro minhas pálpebras e vejo você. Abro as pálpebras e vejo aquele corredor maravilhoso, com lindos lustres e tudo iluminado. E aqui estou, plenamente consciente do que fiz deliberadamente. Então me lembrei de algo que fiz muitos anos antes, quando me vi acordado em um sonho. Eu queria experimentar e segurei o objeto no meu sonho e não o larguei, então disse para mim mesmo: eu sei que isso é um sonho. Agora segure um objeto e não o solte, algo que esteja parado, não um animal vivo que possa se mover, mas algo parado, o que eu fiz. E segurando-o, obriguei-me a lembrar o que fiz. E acordei no sonho, e aqui estou, completamente acordado no meu sonho. Percebi então que acordei sentindo a solidez daquele mundo. Lembrei-me que voltei a este mundo sentindo a solidez deste mundo. Então, ali parado, com os olhos fechados para o óbvio, presumi que minha cabeça estava sobre um travesseiro, o travesseiro sobre o qual eu sabia que tinha colocado minha cabeça antes de tudo começar. Eu podia sentir o travesseiro. Isso é tudo que eu fiz. Então me senti, em vez de ficar em pé na vertical, presumi que estava deitado na horizontal, e então pude realmente me sentir na posição horizontal com a cabeça no travesseiro, mas não consegui me mover. Eu estava catalético. Lá estou eu, agora, com um corpo que está tão morto quanto os corpos podem estar, e estou vivo num corpo morto. Eu não conseguia mover meu dedo. Não consegui abrir uma pálpebra, eu não pude fazer nada. Agora sei exatamente onde estou. Estou de volta a Beverly Hills e o corpo está catalético e não consigo movê-lo. Pareceu um tempo eterno, mas depois de, talvez, cerca de 25 ou 30 segundos eu consegui mover o dedo mínimo e, alguns segundos depois, consegui mover um pouco mais, e então consegui mover o cotovelo. Empurrei-o para fora e pude sentir o calor do corpo da minha mulher. E depois de um esforço tremendo, consegui abrir a pálpebra e vi os objetos familiares na parede. Eu vi a agência. Vi todas as coisas retornarem agora à consciência, e aqui está meu corpo que excluí completamente. O que é um corpo? Blake está certo. O homem não tem corpo distinto de sua alma. Esse chamado corpo é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos, as principais entradas da alma nesta era. William Blake de O Casamento do Céu e do Inferno. O corpo que deixei na cama é apenas uma parte desta atividade da minha imaginação, que é o corpo real, e o corpo com que me vesti quando as senhoras passaram e conversei com elas era apenas uma parte da alma, mas ainda relacionado a este mundo. Esse não é o corpo divino. Estes são os corpos de carne e osso. Esse corpo teria sangrado tão facilmente quanto este corpo sangraria se eu o cortasse. É um mistério. É um milagre como você pode produzir esse corpo e vê-lo exatamente como você o vê refletido num espelho, como esse corpo pode crescer, como cresce aqui, como esse corpo pode sofrer, como este sofre aqui, como esse corpo está emaranhado nas relações entre homens e mulheres, como esse corpo está emaranhado aqui. Agora, antes de chegarmos ao corpo divino, deixe-me contar uma história tirada do livro de Lucas. Os sábios daquela época são chamados, na Bíblia, de saduceus. Eles são os cientistas da sua época. Tal como Bertrand Russell,
eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam na sobrevivência. Se eles mantivessem a lei externamente, eles aguardariam apenas por razões políticas. Foi sensato ser visto na sinagoga. Era sábio, para fins comerciais, ser visto como um homem santo que guardava as leis de Moisés, por isso eles obedeceram à lei externa e observaram a lei alimentar e todas essas coisas. Mas eles não acreditavam na ressurreição. Então, eles se voltaram para a figura central das Escrituras e disseram a ele: Mestre, Moisés na lei disse que se um homem se casar e morrer sem deixar descendência, e ele tiver um irmão, o irmão deve se casar com a viúva e suscitar descendência para seu irmão. Agora, havia 7 irmãos, e o primeiro casou-se e morreu, sem deixar descendência. O segundo a tomou como esposa e morreu sem deixar descendência, e o terceiro, e eventualmente todos se casaram, os 7 se casaram com ela. Todos morreram, sem deixar descendência, e então a viúva morreu. Agora, de quem ela é esposa na ressurreição? Ele respondeu e disse: Nesta era, os filhos desta era se casam e são dados em casamento, mas aqueles que chegaram à glória para atingir essa idade, não se casam nem são dados em casamento, pois são filhos da ressurreição e não morrem mais. Eles agora são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Algo totalmente diferente quando se chega a essa idade, o corpo difere completamente e ele está acima da organização do sexo. Ele não é homem nem mulher ali, ele é homem. E Deus é homem e existe em nós e nós nele. William Blake, de Anotações para Berkeley. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o corpo divino do Senhor Jesus Cristo. Ele é então o Senhor Jesus Cristo, funcionando em um corpo totalmente diferente. Não é este corpo que aumenta, diminui e desaparece. Não é este corpo que precisa da companhia do sexo oposto. Não é este corpo que, entre isto e o contrário, produz algo semelhante e o chama de criança. Pois bem, não se casa, nem se dá em casamento, não quando está nesse corpo, que é o corpo da ressurreição. Eles não lhe fizeram mais perguntas. Agora, o que é aquele corpo? Vou lhe contar minha própria experiência e você tirará suas próprias conclusões sobre este corpo divino. Eu estava atravessando o mar do Caribe num cargueiro, minha esposa, minha filha e eu. Estávamos trazendo bauxite. Esse é o minério com o qual fabricamos o alumínio. O navio está indo para a Guiana Inglesa, e eles carregam apenas uma certa quantidade, e então descem o rio na maré alta e conseguem passar pela margem. Se levassem uma carga completa, não conseguiriam ultrapassar a margem. Então colocaram carga apenas o suficiente para que, quando chegasse a maré alta, ela os flutuasse sobre a margem. Depois eles vêm para Port of Spain, Trinidad, e enchem até as amoradas, pois estão trazendo toda a bauxita da Guiana Inglesa e armazenando-a em Trinidad, pois esses navios estão levando apenas uma certa quantidade da carga, vindo para o Port of Spain e, em seguida, preencham. Voamos de Barbados para pegar este barco em Trinidad. O navio está na beira da água. Eu me pergunto como é que essa coisa vai nos levar a Mobile, Alabama, pois esse era o porto. Mas embarcamos. Eles só podiam transportar 12 passageiros, em cargueiros americanos, a menos que houvesse médico. Então, para não levar médico, eles carregam apenas 12. Não tínhamos nada para fazer no mar. O capitão me ligou logo na primeira manhã. Ele estava com uma camisa aberta, uma camisa caque. Ele disse: Estou vestido para toda a viagem, Sr. Goddard. Tomamos café da manhã entre 8 e 9 horas, almoço entre 12 e 13 horas e jantar entre 17 e 18 horas. Se no meio passar fome, nesta pequena cozinha aqui você encontra café 24 horas por dia. Tem leite na geladeira, frios, queijo, a caixa do pão está sempre cheia de pão, com manteiga. Você tem tudo o que precisa se estiver com fome no meio. Este é um navio sindicalizado e não atendemos antes nem depois do tempo. Você vê todos os botões da sua cabine, cada um funciona.
Todos são perfeitos, mas não force nenhum deles, porque ninguém vai vir, e se eles vierem, no final da viagem, vou receber uma conta enorme pelas horas extras. Este é um navio sindicalizado. Eu disse, tudo bem, senhor. Não vou apertar nenhum botão. Vou até a cozinha e pego um café se precisar. Se minha filhinha quer leite, tem leite. Eu tenho tudo o que é preciso. Se você beber, disse ele, espero que tenha trazido o seu, porque não o temos a bordo do navio. Mas o gelo está aí e as configurações estão aqui, então você pode ter tudo o que quiser aqui mesmo, mas não álcool, embora você possa ter tudo o que quiser se já tiver a bordo. Então, agradeci e disse, e sim, eu tinha meu suprimento. Então, o navio partiu. Você não poderia fazer nada à noite, apenas um pequeno deck. Então, me aposentei bem cedo para toda a viagem. Bem, esta noite em questão, do nada, com a rapidez mais estrondosa que veio, e eu me vi caindo como uma espiral para fora da minha cabeça. E aqui estou eu, plenamente consciente, e um coro celestial está cantando, e eles pegaram apenas 3 palavras, Neville ressuscitou, e este coro celestial está cantando. Neville ressuscitou. E me encontrei em um corpo de fogo e ar. Foi assim para mim, e o corpo era autoluminoso. Eu não precisava do sol, da lua, das estrelas. Onde quer que eu quisesse ir, simplesmente flutuei, deslizei. Aqui está um corpo fantástico. Não perdi minha identidade, ainda sou Neville, mas estou vestido com um corpo totalmente diferente, e o corpo, embora humano, é um corpo de fogo e ar. E estou um pouco fora da superfície da Terra. E então, até onde meus olhos alcançavam, vi esse mar de imperfeição humana. Havia os cegos, os coxos, os murchos, os encolhidos, você escolhe. Aqui estavam eles neste enorme mar de humanidade. Eu não tive compaixão. Eu simplesmente passei e sabia que eles estavam esperando por mim. E o refrão está simplesmente cantando. Como eles puderam pegar 3 pequenas palavras, Neville ressuscitou, e tocá-las como tocavam, está além de qualquer descrição, mas a música mais celestial, usando apenas 3 palavras, Neville ressuscitou. Enquanto eu passava, olhos que estavam faltando, órbitas vazias, eles surgiram do nada e esses lindos olhos reapareceram nas órbitas, enxergando perfeitamente. Os braços que faltavam voltaram. Pés que faltavam, os coxos pularam de alegria. Os surdos ouviram. Tudo neste mundo foi aperfeiçoado enquanto eu passava, esse é o corpo divino. Sei agora, por experiência própria, que o céu não é um reino. É o corpo divino, pois onde quer que você esteja, vestido desse corpo, tudo é perfeito. Nada pode permanecer imperfeito em sua presença quando você está vestido com o corpo divino. Árvores mortas há muito tempo, se você caminhar pela floresta de árvores mortas, florestas petrificadas, todas elas floresceriam. Os campos áridos devem irromper em lírios do mais puro branco. Os cegos viram, os surdos ouviram, os coxos saltaram, tudo estava perfeito enquanto eu flutuava. E quando cheguei ao fim e o fim foi aperfeiçoado e todos foram perfeitos, então este coro celestial exultou e disse: E está terminado. Bem, eu me senti realmente cristalizado neste corpo que é realmente como, eu diria, uma camisa de força na qual você coloca o louco. Este corpo, para mim agora, tendo experimentado isso, é como uma camisa de força. Devo usá-lo, devo sofrer com isso e devo cuidar dele como um escravo. Devo alimentá-lo, regá-lo, devo assimilar tudo o que coloquei nisso. E o que não consigo assimilar, eu mesmo devo expulsar, e ninguém pode fazer isso por mim. Sou um escravo da vestimenta que uso aqui no mundo de carne e osso, mas experimentei o poder dessa vestimenta quando o refrão cantou, Neville ressuscitou. Esse é o corpo divino que todos, um dia, usarão, e esse corpo divino está em você agora. Saiu como uma serpente de fogo, mas saiu da minha cabeça, e eu era isso.
Eu era o corpo. Eu não estava apenas usando, eu sou esse corpo quando estou vestido nele. Não precisa de nenhuma substância externa. Não precisa de nada. É autossustentável e é perfeito. Então, quando você lê nas Escrituras, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5 versículo 48. É esse corpo. E esse é o próprio céu. Então, quando lemos em Milton, onde Milton faz Satanás dizer: onde quer que eu vou é um inferno, pois eu mesmo sou um inferno. De A Paradise Lost. Este corpo é o céu, e onde quer que ele vá é o céu, pois eu mesmo sou o céu. Não posso ir a nenhum lugar vestido com esse corpo e não achá-lo perfeito como o corpo é perfeito. Nada pode ser tornado imperfeito na presença desse corpo, ele é o céu. Então, o céu não é um reino. O céu é o corpo divino. Está esperando em cada homem vesti-lo quando o trabalho nele estiver concluído. E estará terminado. Ninguém estará perdido. Esta noite você pode cair, neste exato momento, e não se encontrar necessariamente no ano de 1970. Você pode se encontrar no ano 1000 e estar tão confortavelmente ajustado ao ano 1000 quanto está agora ajustado ao ano 1970. Você poderia se ajustar ao ano 3000 com a mesma facilidade agora que está ajustado ao ano de 1970. Mas o trabalho que deve ser feito em você determinará em que período de tempo você estará acordado, mas o corpo no qual você acordará será exatamente assim. E se o casamento estiver em ordem porque é necessário para o trabalho que ainda precisa ser feito, vocês se casarão. Se algo mais for necessário, isso acontecerá com você. Você pode desistir agora, neste exato momento, e poderá ser a rainha da Inglaterra e amanhã ser a empregada das latrinas. Não tem nada a ver com a sua posição atual neste mundo. Você poderia ser agora a maior coisa do mundo aos olhos do mundo atual e amanhã, se for necessário, ganhar a vida engraxando sapatos. Aquele que começou uma boa obra em vocês a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1 versículo 6. Ele não julga ninguém pela sua atual posição externa no mundo. O que você é irrelevante. É o que ele está fazendo em você e o que ele está fazendo. Ele está transformando você nele mesmo. A metamorfose é o tema central da Bíblia, a transformação do homem em Deus Pai. E quando ele tiver concluído a obra, porque ele é Deus Pai, seu filho estará diante de você e o chamará de Pai. E então, e somente então, você sabe quem é o Pai, somente quando ele, o Filho de Deus, o chama de Pai, Apara. Ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho e qualquer pessoa a quem o Filho decida revelá-lo. Lucas 10 versículo 22. Então, quando o Filho te revela e você é revelado na presença do Filho, você é Deus Pai. Esse é o fim, o clímax, o propósito de tudo. Portanto, não julgue ninguém superficialmente. Não julgue ninguém pela sua posição neste mundo, pois você não sabe o quão próximo ele está da revelação do propósito de Deus, que é desvendá-lo como ele mesmo. É propósito de Deus dar ao próprio homem, real e literalmente, para que, quando a obra estiver concluída, você seja Deus, o Pai, e use o corpo do Senhor Jesus Cristo. E esse corpo, não posso dizer a ninguém o que é vestir o corpo do Senhor Jesus Cristo, o corpo divino. É perfeito. E posso dizer-lhe que quando caminhei por este mar de imperfeições humanas, não os curei parando para lhes perguntar qualquer coisa. Não levantei um dedo em compaixão. Onde estou, tudo deve estar perfeito. Se forem cegos, não poderão permanecer cegos. Se forem burros, não podem continuar burros. Se forem coxos, não poderão continuar coxos. Não importa o que sejam, devem ser perfeitos na presença do corpo que é perfeito, e tudo se aperfeiçoa. Isso é o céu. Então, o céu não é um reino. O céu é o corpo divino do Senhor Jesus,
E todos serão salvos ao serem incorporados a esse corpo. Então, é isso que quero dizer com o corpo divino. Se, neste mundo, você tem que se sentir importante, tudo bem, sinta-se importante. É muito melhor do que se sentir sem importância. Se neste mundo você se ajustou a um modo de vida e precisa ter uma certa renda, ajuste-se. Não pense nem por um momento que a pobreza está mais próxima de Deus. Não pense nem por um momento que a riqueza está mais próxima de Deus. Nenhuma dessas coisas tem qualquer indicação quanto à proximidade do fim do trabalho que está sendo feito em você. Você não pode julgar por qualquer imagem externa quão perto você está da revelação da obra, mas quando a obra é revelada, você é Jesus Cristo. Você é o corpo divino do Senhor. E este é o grande mistério que você encontra nas Escrituras quando o experimenta. Não posso contar a ninguém a emoção que está reservada para ele até o dia em que ele experimentar as Escrituras. Quando você realmente experimenta literalmente as Escrituras, ela se torna o único livro verdadeiro no mundo. Não é baseado em teoria. É tudo realidade. E o dia chegará, você experimentará isso. Assim, por trás das máscaras que usamos agora, estas vestimentas de carne e sangue, as vestimentas masculinas e femininas e todos os seus filhos, masculinos e femininos, mas na ressurreição estamos acima da organização do sexo. Não precisamos de nenhum sexo dividido em dois para criar. Criamos sendo o corpo divino. E quando criamos, é automático e perfeito. Tudo é perfeito. Agora você tira suas próprias conclusões. Será que os homens que partem deste mundo ainda não ressuscitados, vestidos com seus corpos quebrados, estão reunidos e esperam que alguém que estava desaparecido passe para colocá-los em uma nova estrutura em novos corpos? Minha mãe, quando morreu aos 61 anos, parecia ter 90 anos. Ela morreu assolada pelo câncer. Ela deu à luz seus 12 filhos. 9 meninos e uma menina sobreviveram, e um menino e uma menina morreram ao nascer. E minha querida mãe, e ela era totalmente preciosa, uma mãe maravilhosa aos 61 anos, ela parecia ter cerca de 90 anos, uma criatura magra, pequena e murcha. Mamãe sempre foi gordinha, loira, de olhos azuis, uma pessoa preciosa. Nos últimos 2 anos de sua vida, ela contraiu câncer, crivada de câncer, e sentia dores constantes. A dor apareceu em seu corpo. No dia em que ela morreu, eu estava sentado em minha casa, na cidade de Nova York, e ela apareceu diante de mim, uma garota de 20 anos. Na verdade, minha mãe gostava de flores. Ela tinha um lindo jardim. Ela tinha 2 jardineiros sempre cumprindo suas ordens. Eu a veria pela manhã, ela não chamava aquilo de guarda-chuva, ela chamava aquilo de sombrinha, pegando a sombrinha, dando ordens a esses 2 jovens jardineiros, como cortar, como fazer, o que fazer. No seu jardim, ela estava sempre com esses 2 jardineiros, dizendo-lhes o que fazer. Ela apareceu diante de mim e estava sob um caramanchão de flores. Lá ela estava com uma escova na mão, escovando aquele cabelo longo, lindo e loiro. Ela era muito loira. Ela tinha os olhos azuis mais claros. E lá estava ela, escovando o cabelo, e me parecia uma garota de 20 anos. A mãe morreu em 41, eu nasci em 1905. Então, vocês podem ver o quanto eu era mais velho que a menina que apareceu diante de mim, mas lá estava minha mãe. Ela apareceu como uma garota de 20 anos, mas não falou comigo. Falei com ela, ela olhou para mim e sorriu. Sentei-me e escrevi para minha irmã, Daphne, contando-lhe o que acabará de vivenciar, na esperança de que isso significasse, parecia além dos sonhos mais loucos que um homem poderia imaginar, que algo havia acontecido e mamãe foi libertada naquele momento. Há uma diferença de 1 hora entre a cidade de Nova York e Barbados, onde mamãe morreu. E nesse intervalo de 1 hora de diferença, minha irmã me escreveu e me disse que mamãe havia falecido, e ela me deu a hora exata. Você vê, a guerra estava acontecendo.
Não havia aviões voando para Barbados e era preciso esperar por um navio ocasional, e eles censuravam todos os telegramas. Todas as coisas foram censuradas. Então Daphne escreveu e colocou no correio normal, então só recebi a carta por 8 dias, 8 ou 10 dias, e ela descreveu todo o falecimento de mamãe. E levando em consideração 1 hora de diferença, esse foi o momento em que minha mãe faleceu, devastada pela dor, parecendo ter 90 anos, e ela apareceu diante de mim aos 20. A mesma coisa aconteceu com meu pai. Ele morreu aos 85 anos. E aqui estava meu jovem, maravilhoso e lindo pai. Ele era um homem alto, forte e robusto, um homem da minha cor. E aqui, meu pai parecia jovem. Outros que conheci apareceram num futuro distante, mas por estarem no ano 3000, isso não significa que sejam mais sábios do que eram quando estiveram aqui. Neste século XX tivemos os Einsteins, tivemos homens na década de 30 que conseguiram desvendar o segredo do átomo. E, no entanto, no século XX, eles são pessoas tão burras como eram no ano 1. Eles são tão estúpidos quanto eram naquela época. Você vai por todo o mundo, somos 3 bilhões e meio, e há aqueles que não sabem sair da chuva, e este é o século XX. Eles são igualmente tolos, não pensem nem por um segundo que estamos avançando em direção a uma compreensão maravilhosa e progressiva. Não. No meio da estupidez você encontra Einsteins, você encontra o isto, você encontra o aquilo. Então, para se encontrar esta noite, caso você parta deste mundo, no ano 3000, não há poder transformador na morte. É Ele quem está fazendo a obra em você que é importante, e Ele é Deus Pai. E quando Ele completa a obra que se propôs a fazer, você é Deus Pai. E, então, toda a sabedoria é sua, e não é a sabedoria do homem, pois a sabedoria do homem é loucura aos olhos de Deus. E Coríntios 3 versículo 19. É a sabedoria de Deus. E qual é a sabedoria de Deus? A Bíblia define a sabedoria de Deus como Cristo, no 1º capítulo de Coríntios, versículo 24. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, você se encontra na posse do poder e da sabedoria de Deus. Você não precisa de nenhuma sabedoria humana, quando o trabalho está concluído em você. E posso lhe dizer que o mundo inteiro não irá desfazer o que seu Pai fez em você, ele não voltará atrás até que complete a obra. Ele disse: Não voltarei atrás até ter executado e cumprido as intenções da minha mente. Nos últimos dias você entenderá isso perfeitamente. Jeremias 30 versículo 24. E os últimos dias são simplesmente quando ele se revela em você como ele. Então, é isso que quero dizer com o corpo divino. É um corpo real. Tudo o que posso dizer é simplesmente a coisa mais gloriosa e luminosa que você já conheceu. É algo que você é. Você é o próprio corpo, em vez de usá-lo, você é o corpo divino, seu eu imortal, seu eu eterno. E onde quer que você esteja está a perfeição. Então, você poderia ir direto para o inferno, e o inferno deixaria de estar onde você está. Você transformará o inferno instantaneamente na harmonia que é o céu, e se não estiver vestido nesse corpo, poderá ir para o céu e transformá-lo no inferno que você é. Então, este é o corpo divino que está alojado dentro de todos, e um dia estaremos acordados nele, e o coro celestial cantará seus louvores também. Quando contei a história em meu livrinho chamado A Busca, fui persuadido por um querido amigo meu a não contá-la na primeira pessoa, pois as pessoas me considerariam arrogante e considerariam isso uma blasfêmia, então contei-a na terceira pessoa. Eu não deveria ter ouvido, mas contei na terceira pessoa. Eu contei dizendo que eles disseram, e ele ressuscitou. Eles não disseram. Ele ressuscitou, eles disseram, Neville ressuscitou. Quando eu disse na história que sabia intuitivamente que eles se referiam a mim, não precisava saber intuitivamente, eles estavam me chamando pelo nome. Eu sabia que fui eu quem ressuscitou.
Eu sabia que era aquele sobre quem eles cantavam e era eu quem usava o corpo do Senhor ressuscitado, e era aquele cuja presença transformava os doentes, os coxos, os moribundos, os mudos em estados perfeitos. Então, compartilhei com vocês minha própria experiência pessoal a respeito do corpo divino. E minhas experiências com este corpo indicando o corpo físico são como um corpo dentro de um corpo dentro de um corpo, porque isso foi na cama em Beverly Hills, e ainda assim eu estava vestido com um corpo exatamente como este, igualmente limitado, apenas como fraco. Felizmente, lembrei-me do que uma vez fiz com a sensação de voltar e, assim, com assuntos inacabados, com uma esposa ainda não sustentada e uma filha ainda não totalmente educada, eu sabia que tinha que voltar ou deveria voltar. Então, peguei a sensação que experimentei uma vez e senti o travesseiro e voltei através da sensação para aquele corpo, para encontrá-lo catalético, para descobrir que não conseguia movê-lo, e depois de um tempo consegui movê-lo, e então um pouco mais e mais um pouco e então voltou ao estado normal. Então, eu sei que é como corpos dentro de corpos, que você parece exalar com eles neste mundo terrestre, até esse corpo, que é o corpo imortal, e não precisa de nada além de si mesmo, e, vestido com isso, você é o próprio céu. Você é o Senhor Jesus Cristo. Entremos no silêncio.